Então, Juju me mandou o bom dia, Igor. Como você está? A Ju me mandou, então, os grupos para o trabalho. Ficou assim, então, Igor e Lucas. Bom dia, querido. Tô bem também, Igor. Isabelle e Anister. Augusto e Gabriel. Gabriela e Breno. Júlia, Laura e João Pedro. É isso mesmo, né, meu povo? Certinho? Sim, 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 beleza. Então tá. Deixe-me vislumbrar umas coisas aqui. Estou vendo aqui. Onde a gente parou? Rapidinho, gente. Falando sobre a revista. Aqui também nós falamos. Também. Então, acho que a gente parou aqui, ó. Movimentos culturais da primeira geração. Deixa eu minimizar aqui. A gente finalizar isso. E depois eu falo da atividade que eu encaminhei para vocês, tá? Nós paramos aqui sobre, na verdade, acho que foi uma das últimas coisas que nós falamos aqui. Falei sobre a fase da consolidação, me ajuda a lembrar aí. Sim, gente, fala comigo. Acho que não. Essa parte toda aqui. Tá, de qualquer forma, vamos falar dos movimentos culturais aqui. Eu lembro que eu falei sobre isso aqui, essa questão do ufanismo, que é o patriotismo exagerado. Então, vamos lá. Vamos falar dos movimentos culturais da primeira geração. Então, a primeira coisa que a gente vai parar para pensar aqui sobre o modernismo é que todas as vezes que a gente tem algum tipo de movimento, eu tenho que sentar, eu tenho que pensar, eu tenho que pensar naquilo que eu estou defendendo, né? Então, a primeira coisa aqui, a gente vai ter os manifestos teóricos dessas correntes, que vão estar lá em Curupira e Carão. Quem fez, né? O Plínio, o Menotti Delpíquia e o Cassiano, tá? Então, eles fizeram esse manifesto, e o outro também Nhangaçu, verde e amarelo, que foram, então, como eu posso dizer, palavras, um texto, né?
valorizando as questões do próprio Brasil, as lendas, né? E também as coisas referentes ao Brasil. A primeira coisa, esses movimentos culturais aí. Na segunda geração, vocês vão ver aqui, nessa segunda geração, que é a fase da consolidação, já estava acontecendo, então, nesse período, a gente vai ter de 39 a 45, a Segunda Guerra Mundial, e a gente vai ter muitos movimentos que vão, então, ou várias obras de arte, vários textos que vão, então, levar-nos a pensar no que está acontecendo no mundo, tá? Então, as principais características dessa fase de consolidação, que é 1930 a 1945, vai ser a estabilização das novas conquistas. O que a gente está chamando, né? Dessas novas conquistas? De uma nova visão do próprio mundo mesmo, né? Fazer as pessoas pensarem diferente, tá? Tem uma preocupação religiosa e filosófica em poesia, tá? E a ampliação da temática que tende para o universal. Por quê? Porque está acontecendo a Guerra Mundial, né? Então, primeira coisa, vamos estabelecer, né? Essa estabilização tem que, olha, isso aqui foram as novas conquistas. A gente está fazendo essa visão aí do homem, a Semana de Arte Moderna, a gente está valorizando o artista da pátria, e a gente está distorcendo tudo ali com o cubismo, dadaísmo, né? Essa questão do futurismo. Então, vamos consolidar isso aqui. Depois, a gente vai pensar assim, como é que está essa questão? Vamos passar para a poesia essa preocupação religiosa e também da filosofia. E quando eu falo de preocupação religiosa, não quer dizer, gente, que eu estou querendo defender a religião aqui nessa fase. Não, não é esse o objetivo, né? O objetivo é não só criticar, mas pensar essa religião. E aí eu tenho uma reação espiritualista, retomada da tradição simbolista, contra a exaltação da técnica, contra a poesia circunstancial. Então, de um lado, a religião, do outro lado, a questão da poesia circunstancial, que era essa poesia, esse tipo de texto aí concreto, né? Que eram poesias, de repente, sem muita rima, sem muita métrica, está mais preocupado com as coisas do dia a dia, do que preocupação com as questões religiosas. Bem, na fase de consolidação, a prosa vai ganhar notável desenvolvimento e configura nitidamente duas linhas: a neonaturalista, regionalista e social. Aí nós temos aí esses autores importantes, tá? O Graciliano Ramos, com Vidas Secas, a Raquel de Queiroz, com o 15, José Lins do Rego, Fogo Morto, e Jorge Amado, que eu comentei também, lembro de ter comentado semana passada sobre isso. Então, todos esses aqui trabalhando as questões sociais e regionalistas. Aqui, né, Vidas Secas, a questão do sertão, Raquel de Queiroz também, aqui sobre o ciclo de cana-de-açúcar, e aqui sobre os meninos de rua da Bahia, o Jorge Amado, tá? Que é o Capitão de Areia. No romance psicológico, nós vamos encontrar o Érico Veríssimo, tá? O Jorge de Lima, Lúcio Cardoso e Cornélio Pena. Nos dramas históricos, sociais, regionalistas, a gente vai encontrar mais uma vez a Raquel de Queiroz e o Jorge Andrade, tá? Como oratório. Na poesia, o grande Carlos Drummond de Andrade, Cecília Meirelles, Vinícius de Moraes, Jorge de Lima e Murilo Mendes. Então, esses foram os grandes nomes aí na fase da consolidação. Em Vidas Secas, né, ou esse neonaturalismo regionalista e social, a leitura é teórica. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar, o que esse discurso polifônico, né? É o discurso da própria autora juntamente com as vozes dali do sertão. É como se fosse, como eu posso dizer,
em Vidas Secas, a gente tem como se fosse um grito, né, desse nordestino, desse imigrante, né? E aí você tem aqui o discurso polifônico, depois a gente tem a leitura da obra e também temos os filmes, tá? Vidas Secas. Então, essa fase foi bem consolidada nesse aspecto. No caso desse aqui, na composição, entre o romance e o livro do conto, são 13 capítulos, até certo ponto autônomos, mas que se ligam pela repetição de alguns motivos e temas. Então, nós vamos ler aí algumas coisas, tá? Eu vou pedir a Ana Esther que leia para a gente, então, Vidas Secas, tá? A síntese do capítulo aí, por favor. É a história da retirada de uma família fugindo da seca. Fazem parte dela Fabiano, sua esposa Vitória, 2 filhos caracterizados pelo autor, apenas um menino mais novo e um menino mais velho, e a cachorra Baleia? É o nome dela. Ai, ai. Se bem que, na véspera eram 6 viventes, contando com o papagaio. Coitado, morreram na areia do rio onde haviam descansado, à beira de uma poça. A fome apertará demais os retirantes e por ali não existia sinal de comida. Baleia jantará aos pés, a cabeça, os ossos do amigo, e não guardava lembrança disso. Então, aí está mostrando essa questão. Comer o papagaio, tá, gente? Então, nesse ínter aí, a gente tem esse livro fantástico mostrando aí esses retirantes, o Fabiano, tá? A Vitória, sua esposa Vitória, os 2 filhos, o menino mais novo e o mais velho, e a cachorra-baleia. E essa cachorra-baleia é um paradoxo, né? Porque ela era magérrima, né? E faminta, e dá um nome para ela de baleia, exatamente porque, né, fazendo esse paradoxo de um bicho gordo com um bicho magro e etc. Vamos lá, Júlia, capítulo 1, mudança. Júlia, pode ler para a gente? Quem está com o microfone aí que pode ler esse trechinho aí para a gente? Eu? Pode ler, vai lá. Tudo? Uhum. Síntese. Mudança. As personagens não se comunicam. Essa falta de diálogo permanece por todo o livro, como também a intenção de não dar nome às crianças, para caracterizar a vida mesquinha e sem sentido em que vivem os retirantes. Nesse capítulo, as personagens ainda sonham com uma vida melhor, mas são inconscientes da sua situação. E é interessante essa questão das vidas secas, essa questão, assim, de não dar nome, né? Você tem o nome do menino aí, do Fabiano, da Sinhá Vitória, você tem o nome da baleia e os outros 2. E é como se não existissem. Então, a ideia é essa. Se você não tem nome, você não existe, tá? E a gente... E também, assim, você percebe que também, quando não há nome, não há apego. Quem assistiu aquele filme, eu acho que faz bem um bom paralelo com esse aqui, que é aquele... Esqueci o nome, gente. Essa relação, tá? Então é isso, eu acho que tem muito a ver com isso aí, né? Vamos lá. No capítulo 2, o Fabiano mostra-se um homem embrutecido, mas ainda capaz da análise de si mesmo. Tem a consciência de que mal sabe falar, embora admire as pessoas que saibam se expressar.
na verdade, falava pouco. Admirava as palavras compridas e difíceis da gente. Tentava reproduzir algumas em vão, mas sabia que elas eram inúteis e perigosas. E chega à conclusão de que não passa de um bicho. Olha aí, mais uma vez, né, a animalização do ser humano. Né? Um ser humano que não tem cidadania, não é valorizado, aquela coisa toda. Então, a gente vê isso muito na questão das vidas secas, tá? Capítulo 3, cadeia. Aparece a figura do soldado amarelo, que mais tarde voltará simbolizando sempre a autoridade do governo. Insinua-se a ideia de que não é apenas a seca que faz de Fabiano e sua família pessoas animalizadas. Ele é preso sem motivo, situação de homem-bicho. Sim, a Vitória dormia mal na cama de varas. Os meninos eram uns brutos como o pai. Quando crescesse, guardariam as rezas num patrão invisível. Seriam pisados, maltratados, machucados por um soldado amarelo. Então, você mostra essa questão da própria injustiça social aí também em relação ao Fabiano. Na síntese 4, capítulo 4, sim, a Vitória. Se o nível de aspirações do marido se resume em saber usar as palavras adequadas, o de Vitória é possuir uma cama de couro. É a personagem que melhor articula as palavras e expressões. Ela é caracterizada como esperta. Então, nesse caso, aí você percebe, o homem é rude, quase não sabe falar, a mulher já é mais esperta. Capítulo 5, menino mais novo. Ele também possui um ideal na vida, o de se identificar ao pai. No início do capítulo, naquele momento, Fabiano lhe causava grande admiração. Adiante. Evidentemente, ele não era Fabiano, mas se fosse, precisava mostrar que podia ser Fabiano. Em seguida, e precisava crescer, ficar tão grande como Fabiano, matar cabras à mão de pilão, trazer uma faca de ponta na cintura. Ia crescer, espichar-se numa cama de varas, fumar cigarros de palha, calçar sapatos de couro cru. Você percebe o menino vendo o pai como herói, né? Então, você tem aí essa prefigura aí. No capítulo 6, o menino mais velho tinha um vocábulo quase tão minguado como o do papagaio, que morrera no tempo da seca. Valia-se, pois, de exclamações e de gestos. A baleia respondia com o rabo, com a língua, com os movimentos fáceis de entender. Todos o abandonavam. A cadelinha era o único vivente que lhe mostrava simpatia. O nível de aspirações dos componentes da família decresce cada vez mais. O ideal do menino mais velho é o de ter um amigo. A amizade de Baleia serve. O menino continuava a abraçá-la, e Baleia se encolhia para não magoá-lo. Sofria a carícia excessiva. Então, você percebe, assim, que as aspirações de cada um eram totalmente diferentes. Um queria ser igual ao pai, o pai era bruto. O outro queria apenas um amigo. E a cadela servia, né, para ele. Vamos lá. Capítulo 7, o inverno. Em inverno, temos a descrição de uma noite chuvosa e os temores e devaneios que desperta na família, de Fabiano. A chuva inundava tudo, quase a casa deles também. Mas eles sabiam que dentro em pouco a seca tomaria conta de suas vidas. Então, você tem aí o inverno, um momento de chuva, mas eles sabiam que aquele momento iria passar, né? Então, mostrando que a seca estava vindo. Eles eram retirantes, né, gente? A síntese, a festa. Apresenta primeiramente os preparativos da família em sua casa para ir à festa de Natal na cidade. E em seguida se dirigindo à festa. É um dos capítulos mais melancólicos do livro, onde os personagens em contato com outros sentem-se humilhadas, mesquinhas e até mesmo ridículas. Percebem a distância a distância que se encontram dos demais seres. Sim, a Vitória devaneava e Fabiano não tinha esperança. Sim, a Vitória enxergava, através das barracas, a cama do seu Tomás da Bolandeira, uma cama de verdade. Percebe que ela está aspirando ainda a cama de couro, né? E não a de vareta. Agora, nesse capítulo 9, vai contar para a gente a morte da cachorra, né? Fala cachorra mesmo, né? Não fala nem cadela, né? Caíra-lhe o pelo, estava pele. Desculpa, não é pele não, gente, é pele. Estava pele e ossos. O corpo enchera-se de chagas. Fabiano resolve matá-la para aliviar-lhe o sofrimento.
Os filhos percebem a situação, magoados e feridos por perderem um irmão. Ela era como uma pessoa da família. Ficavam juntos os três. Para bem dizer, não se diferenciavam. Olha, mais uma vez, a questão da animalização do ser humano. Ao lado de Vitória, Baleia é quem, com maior clareza, consegue elaborar seus devaneios. E é interessante, nesse capítulo especificamente, eu não sei se o autor vai dizer aqui, tá? Que ela começa, o Fabiano começa a pensar no que ela está pensando. Então, ela está pensando assim, no mundo cheio de preás, no mundo cheio de comida, e ela gordona correndo pelos passos. Então, quer dizer, é um momento da morte em que ele está pensando num paraíso para cá dela. É muito interessante essa parte do livro. No capítulo 10, conta, outro capítulo melancólico, se em cadeia, Fabiano conscientiza de que há no mundo homens que, por possuírem posição diferente da dele, podem machucá-lo. Se em festa os familiares percebem sua situação inferior e humilhante, agora chega à conclusão de que pessoas com dinheiro também podem se aproveitar dele, né? Então, nesse caso aqui, a gente já tem aí eles parados no lugar, trabalhando, e o patrão, né? O patrão roubando deles, né? Aquela questão da pessoa ir trabalhar em determinado local, e naquele local tem uma venda, e ali eles fazem as suas refeições, então um prato de comida, de repente, que poderia custar R$ 5 para eles, custam 20, 30, e eles acabam fazendo o quê? Na verdade, eles acabam não conseguindo pagar as suas contas, né? E ficando preso ao patrão ali a vida inteira. O Soldado Amarelo, nesse capítulo, temos uma descrição mais profunda desse personagem. Esse que fisicamente é menos forte que Fabiano. Moralmente é uma pessoa corrupta, ao passo que Fabiano é honesto. No entanto, é por ele respeitado e temido por ocupar o lugar de representante do governo. Então, você tem aí essa representação desse personagem da polícia aí, corrupto, né? O mundo coberto de penas. Vai lá, Ana Esther. A seca está para chegar outra vez, denunciando mais miséria e sofrimento. O mulungu do bebedouro cobria-se de arribações. Mau sinal, provavelmente o sertão iria pegar fogo. Isso era assim mesmo. Porque não sei como é o negócio. O Fabiano faz um resumo de todas as desgraças que têm marcado sua vida. Há muito não sonhava mais. Seus problemas agora são livrar-se de certo sentimento de culpa por ter matado o baleia e fugir de novo. Ok. Então, você tem aqui, né, essa que a seca está por chegar outra vez, né? E quando a seca chega, então chega também a miséria, né? E o sofrimento, tá? Então, ele coloca o mulungu do bebedouro cobria-se de arribações. Quer dizer, ele está falando assim, é como se ele conseguisse ver a terra assim, pegando fogo mesmo, o cacto, a terra seca, né? E aí ele mostra essas desgraças da vida aí, e aí pensa, meu Deus, agora, né, a coisa vai estar ruim. E para piorar a situação da própria seca, nós temos esse sentimento de culpa aí, tá? Por matar a baleia. O capítulo 13, que é Fuga, continua a análise de Fabiano a respeito de sua vida. A esposa junta-se a ele. Pensam juntos pela primeira vez. Vitória é mais otimista que ele, consegue transmitir um pouco de paz e esperanças por algum tempo. E é numa mistura de sonhos, descrenças e frustrações que termina o livro. Graciliano Ramos deixa uma visão amarga da vida dos retirantes. O sertão mandaria para a cidade homens fortes, brutos, como Fabiano, e a Vitória e os dois meninos. Tá? Então, essa fuga aí, gente, seria do local, né, que eles estavam vivendo, a fazenda, né, em que as pessoas, então, o patrão, então, quase que escravizava, né, ele aí,
tá? Bem, vou falar um pouquinho, a gente tem algum tempo, quero falar um pouquinho sobre Raquel de Queiroz, sobre Maria Beata do Egito. Eu tenho neonaturalismo, regionalismo social, tá? Exploração histórica, leitura da obra Beata Maria do Egito. Vamos ver um pouquinho sobre isso aqui. Em 1913, Padre Cícero, ele cria Juazeiro, no Ceará, um tipo de governo municipal, o qual agrada muito ao povo, mas Franco Rabelo é presidente do estado do Ceará e tenta a ferro e fogo impedir Padre Cícero de governar. Gera-se aí um grande conflito da população liderado por uma beata, seguidora de Padre Cícero, cujo nome é Maria do Egito, contra o governador Franco Rabelo. Toda a culpa recai sobre Maria do Egito. O coronel Chico Lopes, a mando de Francisco Rabelo, obriga o delegado da cidadezinha a intimar e prender a beata. Depois de interrogada em muitos argumentos, o tenente sabe que as forças políticas foram derrotadas pelos populares no primeiro enfrentamento em Juazeiro. Então, prende a beata e ela é acusada de chefiar fanáticos contra o governo. Então, você tem aqui uma sinopse da questão histórica que está acontecendo ali em Juazeiro, tá? Opa, vamos pensar, espera só um minutinho, deixa eu só voltar. É só isso mesmo, tá? E aí, as principais características, né, que é a fase da consolidação. Que a gente tem esses poetas aqui que eu já falei para vocês. Temos aqui uma poesia do Carlos Drummond de Andrade, tá? Não vou ler essa poesia, vou ler Motivo, da Cecília Meirelles. Eu canto porque o instante existe, e a minha vida está completa. Não sou alegre nem sou triste, sou poeta. Irmão das coisas fugídias, não sinto gozo nem tormento. Atravesso noites e dias no vento. Se desmorono ou se edifico, se permaneço ou me desfaço, não sei. Não sei se fico ou passo. Sei que canto, e a canção é tudo. Tem sangue eterno, a asa ritmada, e um dia sei que estarei mudo, e nada mais. Então, nós temos aí a fase de consolidação, temos também o Vinícius de Moraes, que vocês vão falar sobre ele, o Jorge de Lima, com Nega Fulô, e a gente tem a terceira geração, que é a geração de 45, e a ficção pós-45 aí, tá? O contexto histórico. O que foi, então, essa geração, essa terceira geração? O fim da Segunda Guerra Mundial, a renúncia de Getúlio Vargas após 15 anos de governo, a volta da democracia, o general Eurico Dutra faz a Constituição de 46, em 51, Getúlio é eleito em voto direto, a política nacionalista e populista. Depois nós temos o Juscelino Kubitschek, de 56 a 61, foi o governo de 50 anos em 5, a fundação de Brasília em 60, como nova capital federal. Essa terceira geração modernista, né, ela avança no tratamento das questões psicológicas. A gente tem uma geração pós-guerra, logo a gente tem esse momento das pessoas estarem um pouco confusas. E a gente tem a Clarice Lispector, o Guimarães Rosa, vamos seguir aqui. E essa geração, então, a gente ainda tem aqui, olha, o Nelson Rodrigues, o grande Ariano Suassuna, o Plínio Marcos, o Francisco Guarnieri, tá? A dramaturgia também avança ao produzir textos de ordem social, tornando o protagonista o homem excluído da sociedade, e também se utilizando da arte popular, como Suassuna. Todo mundo conhece o Ariano Suassuna, tô certa? Certíssima. Todo mundo já viu o Alto da Compadecida, pelo menos na TV. Então, o grande Ariano Suassuna, né, pegando personagens do nosso dia a dia, né, dessa geração aí, como Chicó, etc. Essa geração também, a poesia também avança e produz textos de origem social, como Morte e Vida Severina, de João Cabral de Melo Neto. Também vai trabalhar essa questão da seca, das questões sociais do país. A poesia concreta, que é o poema Imagem, nos anos 50 e 60, é o concretismo.
os aspectos geográficos na música, na poesia. Vamos ver se tem alguma aqui. A poesia concreta tem um marco inicial com Décio Pignatário, Haroldo de Campos e Augusto de Campos, né, que eram parentes. Vamos seguir aqui. As principais características da poesia concreta dos anos 50 e 60. Primeiro, o uso de imagens gráficas que as palavras sugerem. Não há começo, meio e fim, nascem, então, os poemas objetos. Não tem mais versos, tem eliminação dos versos, aproveitando o espaço em branco da página para a disposição das palavras. A exploração dos vocábulos sonoros, visuais e semânticos, o neologismo e termos estrangeiros também, a decomposição de palavras, tá? Então, a gente vai ver, isso aqui é uma poesia concreta, tá? Um poema que a gente chama de poema imagem, olha aqui. Beba coca, cola, babe cola, beba coca, babe cola, caco, cala, cloaca. Então, olha só, é uma construção aqui, tá bebendo beber Coca-Cola, e a cloaca é de onde sai a Coca-Cola, né, gente? Vamos lá. Aí eu tenho, olha aqui, que horrível esse poema aqui, né? Pena e seio e vagia, são, olha só, versos obscenos, são epigramas caligráficos, olha só. Eu tenho aqui o seio, né, a vagina, o pênis, né? Então a gente tem essa montagem aqui também, assim, que causa um pouco de estranhamento, né? Essa aqui do Augusto de Campos, que é um dos mais famosos, que é o lixo é um luxo, ou o luxo é um lixo, ou o lixo de alguém pode ser o luxo de alguém, ou o luxo de alguém é o lixo para o outro. Você tem a palavra lixo escrita aqui com a palavra luxo, né? Beleza? Vamos lá para o próximo. Vida sem destino, sempre escorrendo entre os dedos, nada podemos fazer, tão veloz, sem piedade, onde parar, não sabemos. Olha só, essa questão do Augusto de Campos, trabalhando essa questão referentes aí à interrogação, né, da vida. Sem destino, sempre escorrendo. Então, esse é o poema concreto, é o poema imagem. Aí a gente tem esse aí. O que vocês conseguem ver aí? Esses negocinhos são muito legais. Então, eu estou vendo, parece um gol, não parece? Olha, um G aqui, gol, de ir, né, mostrando essa questão da velocidade, gol. Tá. Rever, mostrando essa questão da palavra ao contrário, olha que legal, muito interessante. Aí, olha, essa aqui também é massa demais, pluvial, a chuva, chuva, rio. Tá vendo? Pluvial e fluvial. Então, começa aqui no pluvial, né? Aqui a chuva, depois vira rio. Uma visão muito interessante. O Haroldo, a desconstrução do verso, olha, se nasce, morre, nasce, morre, nasce, morre, renasce, remorre, renasce, remorre, remarre, desvanece, desmorre, desnasce, mostrando essa questão do ciclo da vida, né? E é interessante demais esses poemas, né? Cheio, vazio, cheio, cheio, vazio, cheio, cheio. Aí olha o espaço, olha o vazio, né? Interessante também. Aqui é she ou ri, olha só. Aí ele vai explicar o ri, ele, esse i aqui, o she, ela, o S vai significar serpente, o H, homem e Eva. Olha que legal. Questão da religião aí. É como se fosse o Adão, a Eva, a serpente, olha aí. O S aí de serpente, ou o S mostrando a cobra. Interessante. E aí a gente tem a geração chamada de marginal, que é da década de 70, foi feita por cabeludos poetas universitários, imprimindo em casa suas obras e em mini-obras. Foi o surgimento do underground, da contracultura e do disco pirata. Tá? Então, nesse caso aqui, a gente tem o Paulo Leminski, o Chacal, o Cácaso, a Ana Cristina César e o Francisco Alvim. Seja marginal, seja herói, né? Então, essa geração de 70 já é uma geração chamada de marginal. Parada cardíaca. Essa minha secura,
essa falta de sentimento, não tem ninguém que segure, vem de dentro. Vem da zona escura, onde vem o que sinto muito. Sentir é muito lento. Razão de viver. Escrevo e pronto. Escrevo porque preciso. Preciso porque estou tonto. Ninguém tem nada com isso. Escrevo porque amanhece e as estrelas lá no céu lembram letras do papel. Quando o poema me anoitece, a aranha tece teias, o peixe beija e morde o que vê. Eu escrevo apenas. Tem que ter porquê? Outro, de Paulo Leminski, não discuto com destino. O que pintar, eu assino. Outro aqui, de Haikais, né, que são pequenos poemas, tudo dito, nada feito, dito e deito. A noite é enorme, tudo dorme, menos teu nome. Ameixas, ame-as ou deixas. Olha que legal, um troco de palavra aqui. Abrindo o antigo caderno, foi que eu descobri. Antigamente, eu era eterno. Nuvens brancas passam em nuvens. Escura a rua, escuro. Meu duro desejo, duro. Peito dura, essa duna, onde o poema, uma. Doendo, explode. Tem a desconstrução. As principais características, né, da década de 70, na época de regime militar, foi a contestação. Né? E eles sofreram muita censura e perseguição. Queriam falar mal do governo, nunca de. E eles sofreram muito nesse caso. Então, Dias Gomes, Carlos Queiroz Teles e Carlos Henrique Escobar. Então, eu tenho a dramaturgia brasileira, os principais autores aqui, o Mário Bortolotto e o Nelson Moreno, Nossa Vida Não Vale um Chevrolet, e o Agreste, de 2021. Até 2001, né? Até 2000, a gente vai falar de pós-modernismo. Fim. Sem fim, por hora, um fim. Não fim, fim. Um fimzinho, disfarçado de si. Então, a gente deu uma passada aí pela questão referente a poesia ou a fase modernista, né, vamos dizer assim. E a gente, então, eu gostaria de dividir com vocês aqui esses autores. O Igor e o Lucas ficarão com a Clarice Lispector, Ana Esther e a Isabelle ficarão com Guimarães Rosa. Tá? Vou explicar o trabalho, só dividir aqui. Eu quero Augusto e Gabriel com Ariano Suassuna. Gabriele Breno com Nelson Rodrigues. Vou tentar outro aqui. E Júlia Laura e João Pedro com o João Cabral de Melo Neto. Tá. Então, meninos, deixa eu explicar para vocês o que vai ser. Eu mando no grupo depois, mas de qualquer forma, deixa eu explicar o que vai ser. Primeira coisa é o seguinte, a gente quer uma biografia. Então, eu vou explicar, tá? E depois eu mando mesmo lá. Então, a primeira coisa que eu quero é uma biografia desses autores. Vocês vão pesquisar a infância, vão pesquisar a escola, vão pesquisar onde nasceu, vão pesquisar onde viveu, onde morreu e etc. Tá? Então, é importante, assim, por que essa paixão pela literatura, pelos livros, vocês vão pesquisar essa biografia aí mais detalhada possível. Depois que vocês falarem um pouco sobre a vida, né, vocês vão procurar uma obra, a obra mais importante desse autor, considerada a obra mais importante desse autor, e vão fazer uma análise dessa obra, do jeito que eu fiz para vocês, tá? Análise da obra. Então, por exemplo, vamos pegar o Ariano Suassuna. Então, o Ariano Suassuna, por exemplo, aí vai colocar lá que ele nasceu lá no Nordeste, na cidade, tudo, onde ele estudou, quem foi os pais, quem foi o pai, quem foi a mãe,
coisas, curiosidades. Aí você pega lá, por exemplo, a obra dele mais importante, que foi, então, o Alto da Compadecida. Então, os meninos terão que fazer uma análise do Alto da Compadecida. Pode pegar um trechinho no YouTube para a gente também, né, para assistir. Tem várias entrevistas com Ariano Suassuna, com Nelson Rodrigues. Essas pessoas são da atualidade, né? Então, tem muita coisa no YouTube sobre ele. Cada grupo, tá? Cada grupo, na próxima semana, na próxima terça, eu vou pedir que o grupo da Clarice Lispector Guimarães Rosa, que é o Igor e Lucas, depois Isabelle e Anister, que se preparem para apresentar. Vão ser 2 grupos, tá? Então, na próxima semana. Vocês têm aí, mais ou menos, até 20 minutos para apresentar o trabalho. Professora, posso ler? Posso fazer um PowerPoint? Pode. Separar uns vídeos no YouTube para compartilhar? Sim. O objetivo é que nós conheçamos as obras, né? Primeiro a biografia e uma análise da obra desses escritores, tá? Isso vale 3 pontos para essa etapa. Então, vocês já se preparem, tá? Então, na semana que vem, Igor e Lucas, Clarice Lispector, Isabelle e Anister Guimarães Rosa. Uma biografia, escolho uma obra para fazer uma análise do jeito que eu fiz aqui para vocês. Por isso que eu agarrei aqui um pouquinho, fazendo uma análise da obra aí. Então, assim, mostrando o primeiro capítulo o que falava, o segundo capítulo o que falava, o terceiro capítulo o que falava. Então, faça uma análise dessa obra, uma análise social, uma análise política, uma análise econômica. Tá certo? E também, né, uma análise literária, é óbvio que nós estamos falando de literatura. Bem, isso é a primeira coisa que eu gostaria de pedir. A segunda coisa, valendo 2 pontos, é o resumo desse PowerPoint no caderno de vocês, tá? Então, vocês deverão ler esse PowerPoint e fazer um resumo. À medida que vocês, ou na medida que vocês forem terminando, por favor, é só me mandar a foto. Fala, professora Adriana, aqui é a Júlia, tá aqui o meu resumo, tá? Eu vou esperar o resumo até na próxima semana, principalmente dos meninos que não vão fazer a apresentação na semana que vem. Tipo Augusto, Gabriel, Gabriela, Breno, Júlia, Laura e João Pedro. Então, fez o resumo no seu caderno desse PowerPoint, tira foto e me manda, tá? Eu mando de novo para vocês, tá bom, Breno? Vou mandar agora. Eu mando lá no WhatsApp de novo. Chama Modernismo, beleza? Então, vale 2 pontos, esse resuminho aí. Então, o trabalho vale 3 pontos, e o resumo no caderno dessa unidade vale 2 pontos. Terminou, tira foto e me manda, tá bom? Deve ser manuscrito, tá? Pegando aí as gerações do modernismo e as partes mais importantes. Alguma dúvida? Eu mando tudo no grupo para vocês daqui a pouco. Alguma dúvida, gente, sobre isso tudo? Então, eu vou mandar para vocês qualquer dúvida que vocês tiverem a respeito do trabalho, valendo 3 pontos, vocês me falam, e também a respeito do resumo que vocês devem fazer. Combinado? Um grande beijo para vocês. Vão tomar um cafezinho agora? Combinado, prof. Então, tá bom. Um grande abraço para vocês. Deixa eu parar aqui a gravação.